Nós estamos aqui mais uma vez com o programa Âncora da Esperança, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão em Canaã dos Carajás. E nós, nesse momento, estamos aqui com o pastor Sidney, pastor Manuel Filho e também o obreiro irmão Zaqueu, professor irmão Zaqueu. Queremos orar e começar o trabalho, começar essa conversa com você, prezado ouvinte. Esteja conosco, não perca esse momento especial. Pai Celestial, nós estamos na Tua presença, dando início a esse programa, Âncora da Esperança, e queremos apresentar a Ti, Senhor, aqueles ouvintes que estão conosco nesse momento, aqueles ouvintes, Senhor, que vão ainda nos ouvir dias depois, mas que a Tua palavra possa chegar em cada coração e abençoá-los. Amém e amém. Amados irmãos, nós, nesse momento, gostaríamos de fazer a leitura da palavra de Deus. Eu quero contar aqui com o pastor Manuel Filho para essa leitura. E o tema que nós vamos abordar hoje é aquele momento extraordinário. Talvez o momento mais profundo, assim, do amor de Jesus enquanto ele estava aqui na terra. Talvez tenha sido esse momento. É um momento especial do encontro com os discípulos. Pastor Manuel, o senhor pode proceder a leitura para nós no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão conosco do outro lado aí, tendo a honra, a alegria de assistir, de ouvir a palavra do Senhor. E nessa oportunidade quero compartilhar a palavra que liberta, a palavra que transforma e a palavra que nos sustenta diariamente, a Bíblia Sagrada. João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Ele disse-lhes: Apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez: Tu me amas? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Amém. Pastor Sidney, eu acho que teve motivos, teve razões para Jesus, depois de ressurreto, né? Havendo ressuscitado, Jesus agora vai ao encontro dos discípulos. E vai ao encontro dos discípulos no métier deles, no lugar em que eles eram acostumados a viver, onde eles tinham uma vida toda praticamente, antes de encontrar com o Senhor Jesus. Né? Ali eles vão à beira do mar, estão ali na praia, e Jesus vai ao encontro deles. Teria, assim, na verdade, alguma razão específica para Jesus ir lá, ter um encontro com eles ali? Eles tinham acabado de pescar, tinham fracassado na pesca, parece que não tinham pego nada, mas estavam ali na praia. Será que tinha alguma razão específica para isso, especial, pastor Ciro? Pode ser o pastor Hamilton.
Paz do Senhor aos nossos telespectadores. Pastor Hamilton, sim, tinha sim. Porque os discípulos, eles criaram um desenho de Jesus na cabeça que ele era imortal. Essa era a forma que eles enxergavam o mestre. Pelo fato dele ter ressuscitado mortos, e de 4 dias, ter curado, restaurado, feito multiplicações de pães. Então, na cabeça, principalmente de Simão Pedro, ele era um ser imortal. Se ele tem o poder para ressuscitar, então não existe nenhuma possibilidade dele morrer. E quando Jesus morre, houve uma grande frustração no meio de todos os seus discípulos. E percebe-se que Simão Pedro, ele não era o discípulo amado, mas ele era o discípulo que sobre ele pairava um espírito de liderança. Ele tinha essa vertente. E uma das provas é que quando Jesus subiu ao monte para orar, em uma certa feita, ele disse a Simão Pedro e aos discípulos, vocês vão atravessar para o outro lado, né? E vocês vão evangelizar. Mas Simão Pedro, ele não quis ir para o ponto específico estabelecido por Jesus. Ele preferiu ir para Cafarnaum, em vez de Betsaida. Aí o que eu entendo aqui é que Jesus dá ordem e Pedro, como dono do barco e um espírito de liderança, conseguiu persuadir os outros discípulos também para irem para Cafarnaum, sendo que Jesus mandou ir para um sentido contrário. Então, nós percebemos, pastor, esse espírito de liderança em Simão Pedro, e com a morte de Jesus, quem mais ficou frustrado foi o Simão Pedro. Interessante, professor Zaqueu. É interessante que um fracasso, né? Porque, na verdade, ele fracassou. Pedro fracassa quando nega a Jesus. E agora ele está lá à beira do mar, está na praia, e tinha fracassado de novo, porque a pescaria não foi boa. Mas resolveram fazer uma fogueira ali, né? Resolveram fazer uma fogueira. O senhor teria alguma coisa assim para falar a respeito desse fracasso do nosso irmão Pedro? Pastor Hamilton, nosso pastor presidente, a paz do Senhor Jesus, pastor Sidney, pastor Manuel Filho, a paz do Senhor, a você, nosso amigo internauta que nos acompanha aqui no programa Âncora da Esperança, um programa maravilhoso, idealizado pelo nosso pastor, pela missionária Alzira, programa que tem alcançado lares, vidas, alcançou o meu lar, programa que nos impacta com mensagens profundas, reflexões poderosas acerca da palavra de Deus. E você, quando ligar o seu celular, o seu aparelho, não saia deste programa, fique nele até o final. Hoje nós temos aqui uma revelação avassaladora do poder da restauração do Evangelho. Pastor Hamilton, Pedro aqui é o personagem central deste encontro. Quando Cristo chegou ali naquele local, de fato havia uma fogueira, o senhor pontuou isso muito bem, isso é maravilhoso porque o cenário repete-se. Quando Pedro negou ao Senhor, ele estava próximo a uma fogueira. O termo antráquia, aqui no grego, Aí nos João revela 18, isso. né? Perfeito. João 18 trata E agora, novamente, Pedro está ao redor de uma fogueira. O Senhor ali preparou um cenário para que os fracassos cometidos por Pedro fossem novamente revisitados. E quando o Senhor interroga Pedro 3 vezes, porque Pedro negou 3 vezes, aqui nós temos aqui uma revelação tão profunda do amor de Deus para com aqueles a quem ele ama. Pedro, em algum momento na sua trajetória, subiu e na sua ânsia
no seu afã de demonstrar o seu amor, disse: jamais te abandonarei, jamais te abandonarei. E no primeiro grande desafio, ele abandonou o Senhor. Mas a restauração de Pedro é algo maravilhoso, porque Pedro negou ao Senhor por 3 vezes para uma criada, e logo após a sua restauração ele pregou para multidões. Negou para uma pessoa e pregou para multidões. Quando o Senhor pergunta a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Tu me amas? Nós temos aqui logo uma revelação profunda. Perceba que o Senhor não chama Simão de Pedro, porque Pedro transmite fortaleza, força, segurança. O Senhor diz: Simão, filho de Jonas, Simone Ioana agapaz me pleon tuton. Tu me amas mais do que estes? E começa a questionar. E o Senhor usa uma conexão verbal do amor de Deus. E Pedro responde com uma conexão verbal do amor de homem. Apesar da nossa tradução não ser perfeita, porque os nossos idiomas não se encontram, né, pastor Hamilton? Apesar de Pedro estar dizendo aqui, eu te amo, mas Pedro responde, naikiriciodas outfilossi, sim, eu te amo, mas não com o mesmo amor que tu me amas. Eu reconheço o meu fracasso, e eu te amo com o amor natural de um homem. E o Senhor continua questionando com o mesmo verbo agapau, Simone Ioana agapaz me pleou tuton, e ele continua repetidamente usando o verbo de um amor humano. Por quê? Porque o fracasso de Pedro novamente está sendo evidenciado. Você vai fracassar em algum momento da sua vida, mas todas as vezes em que nós fracassamos, o Senhor estende a mão, e aqui ele está estendendo aqui a possibilidade de restauração para Pedro. E nós vamos falar sobre isso durante o programa inteiro. Pastor Manuel Filho, é evidente que quando Jesus foi ter com Pedro ali nesse evento, Jesus não foi perguntar para ele sobre dons, Jesus não foi falar com ele sobre coragem, porque Pedro era corajoso, mas negou. Verdade. Mas fugiu. Então Jesus não foi falar com ele sobre coragem, não foi falar sobre a capacidade, alguma coisa, né? Mas eu acredito que Jesus foi falar com ele sobre o amor. Amor. Não é sobre coragem, sobre capacidade, sobre ousadia, sobre dons, não. Acho que Jesus queria tratar com Pedro. Mas como é que o senhor acha que Jesus gostaria de tratar com Pedro? Tratar sobre o quê? Porque a gente observa que Jesus fez 3 perguntas para ele. Ele negou 3 vezes. E Jesus faz 3 perguntas também. O que o senhor pode dizer a respeito disso, passar para os nossos internautas a respeito disso? Será que Jesus quis confrontar Pedro a respeito da queda dele assim, com uma certa profundidade? O que Jesus pretendeu fazer com Pedro? Interessante, nós ouvindo aqui, né, as várias falas, né, dos nossos irmãos, né, professor Zaqueu, pastor Sidney, e as inquisições relacionadas a isso, pastor Hamilton, Deus jamais ele vai questionar o porquê. Nós fracassamos, nós falhamos, porque esse não é o papel de quem ama. Então, o que Jesus quis mostrar para Pedro, assim também como a sua palavra, todos os dias, nos leva para a frente do espelho, para ver a nossa realidade. Porque amor, ela não é palavra. Amor, ele é atitude. Amor, ele é demonstração. Quando Pedro, nas suas vários posicionamentos, antes da morte do Senhor, Pedro era aquela pessoa, sabe, exaltado, às vezes arrogante, com aquele espírito de liderança, como foi colocado aqui, afoito, né? Não demonstrava todo esse amor, porque tem muita gente que pensa que ama. Senhor, eu te amo. É aquela oração do fariseu.
ó Senhor, tu sabes o quanto eu te amo, tu sabes. Não. E aí vai ver a oração daquele publicano: Senhor, nem tinha coragem de olhar. O amor, ele é descrito de uma forma bem detalhada, compreensível, e Paulo traduz isso, Paulo vai traduzir esse cuidado, pastor Hamilton, professor Zaqueu, pastor Sidney, que Cristo teve com o apóstolo Pedro, lá na carta dele em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele vai dizer que o amor, ele tem características. O amor, ele é sofredor, o amor, ele é humilde, o amor, ele não é arrogante, o amor é paciente, o amor... Então, Cristo estava mostrando a cada pergunta para o apóstolo Pedro, dizendo: tu me ama mesmo? De fato, tu me amas? O suficiente para se doar para mim, para cuidar das minhas ovelhas? Porque para quem cuida da ovelha, tem que ter o mesmo sentimento, tem que ter a mesma graça, tem que ter o mesmo cuidado. Então, era isso que Jesus estava ensinando para ele, e não mostrando para ele: olha, você errou e por isso eu estou te falando isso. Não, o Senhor estava tratando de forma que a cada pergunta e a cada resposta, Pedro ia se enxergando e dizendo: olha, na linguagem popular, pisei na bola, falhei. E o mestre... Então, o senhor está querendo dizer, assim, no seu pensamento, sua forma de ver, que Jesus estava querendo restaurar Pedro. Sim, é restauração. Não tem outra alternativa. Se a intenção era restaurar, Mateus registra lá que Pedro, naquela mesma circunstância, ao negar Jesus, né? Ele diz: eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. Mas quando ele nega, ele não negou isoladamente. Tinha pessoas, os próprios discípulos, que estavam perto dele, e outras pessoas, publicamente, vamos dizer, que ele negou publicamente. Agora, Jesus está ali, querendo fazer alguma coisa com ele, pastor Cid, restaurá-lo publicamente também. Não é assim? Aí, o senhor acha que realmente Jesus tinha essa intenção de restaurá-lo publicamente, baseado nas perguntas de Jesus? Porque a primeira pergunta, pastor Cid, e eu queria que o senhor elencasse alguma coisa sobre isso. A primeira pergunta, como o professor Zaqueu disse, Jesus disse: tu me amas, usou o verbo agapao, né? Isso mesmo. HP, né? Senhor, Pedro, tu me amas? E Jesus estava fazendo uma pergunta num sentido do verbo, né? Num sentido da palavra. E Pedro, parece que não responde. Usa outro verbo. Ele responde usando um outro verbo. Filéus. O que o senhor acha dessa... O porquê de dizer, o senhor dizer para ele HP, Pedro, né? E Pedro dizer para ele assim: filéu seu, filho seu, filéu seu. Qual o porquê disso? O que Pedro estava pensando, imaginando para dar de resposta para Jesus? Qual é a causa, o porquê que ele estava nessa situação que não responde HP, né? Não usa o verbo agapao. Por quê? Quando nós observamos o versículo 15, pastor, eu vou, de uma forma bem simplória, trazer a lume essa abordagem sua. O verso de número 15 diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus o nome hebraico aqui dele é Shimon. Aí disse a Simão Pedro. Aí ele diz: Simão, filho de Jonas, ou seja, Shimon ben la Yohanan, que é no hebraico. E amas-me, agora aqui entra o agapasme. Aí ele diz: amas-me mais do que estes? É só no verso de número 15 que aparece esse pronome demonstrativo.
Aí algumas pessoas pegam esse pronome demonstrativo, tu me amas ou agapas me mais do que estes, aí indicam ou apontam para os peixes, porque é completamente contraditório, porque não é o pronome esse, é estes. Ele está referindo-se aos discípulos, aqueles que estão mais próximos, aqueles que viram todo o cenário decadente no estado que Pedro se encontrava quando negou Jesus. A bem, na verdade, ele não só negou, a Bíblia é enfática em afirmar-nos que ele amaldiçoou o mestre. É bem verdade, eu quero aqui recapitular a fala do nosso querido professor Zaqueu, quando aquela serva, a serva chega para Simão, para Pedro, e pergunta para ele, você é um deles? E ele nega, dizendo que não é, ela faz uma segunda pergunta. Sim. Mas você parece com eles, fala como eles. Ele disse, não, eu não sou e nem ando com eles, nem andava com eles. Aí no finalzinho de tudo ela insiste dizendo, você é sim, parece-se com eles, você andava com eles, ou seja, Pedro já tinha uma identidade, de tanto andar com Jesus, ele criou uma identidade. E aquela mulher identificou a identidade. Ele estava ali, havia também uma fogueira, como foi traçado aqui o paralelo entre o pátio da casa do sumo sacerdote, com o cenário aqui na praia, né, no mar de Tiberíades. Então, Jesus ele criou todo esse cenário simplesmente para restaurar a conduta moral e espiritual de Pedro, que estava caída diante dos discípulos. Mas o que eu acho interessante, mesmo ele tendo temperamento sanguíneo, mesmo ele sendo um dos discípulos mais atrapalhados de Jesus, ele ainda tinha esse espírito de liderança. Ele conseguia, mesmo frustrado, levar os demais discípulos para um objetivo, para algo. E é interessante que Jesus vai especificamente para restaurar, segundo o que eu entendo do texto, restaurar a conduta moral e espiritual de Pedro, que sim estava caída diante dos discípulos. Só me permita, e só interessante é que quando você fala da liderança de alguém que ele influenciou, ora, uma boa parte dos discípulos seguiram eles, foram junto. Quando Jesus restaura Pedro, ele também está mostrando para os outros, e essa restauração também atinge os outros. E isso é importante a gente enfatizar. Por quê? Porque uma pessoa ele pode influenciar negativamente outras pessoas. E a palavra do Senhor, ela vai direto no ponto para restaurar e para mostrar. E aí eu quero aproveitar para você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, dizer que a palavra do Senhor, ela penetra na sua vida, mas ela não fica parada, estagnada só em você, porque através de você, outras vidas podem ser alcançadas, restauradas, e é esse o objetivo. Tu me amas? E essa palavra aqui, essa pergunta que Jesus fez a Pedro, ela ecoa nos nossos dias. E a pergunta, amamos de fato Jesus? Então vamos fazer essa reflexão. Enquanto nós estamos fazendo essa reflexão, quando nós estamos tratando esse tema também, Cristo está tratando conosco, para que alguma área da nossa vida, porque muitas das vezes nós somos essa pessoa, muitas das vezes somos arrogantes, em alguns momentos achamos que nós podemos ou que somos, mas de fato amamos ao Senhor Jesus? Essa é a pergunta. De fato, amamos ao Senhor Jesus? Vamos entender aqui o nível da conversa, o nível do diálogo entre Jesus e Pedro, né? Porque ambos, tanto o pastor Ciro como o pastor Manuel, vocês acabaram de dizer que o objetivo de Jesus ali era reconstruir, né,
a vida moral e espiritual de Pedro. A intenção era fazer a restauração Porque a espiritual. conduta dele estava decaída. Então, mas o nível da pergunta de Jesus é um nível assim elevado, porque Jesus fala de amor que transcende todas as coisas, né? Amor sacrificial, né? Amor incondicional. Jesus faz essa pergunta nesse aspecto, no sentido de amor incondicional, né? Sacrificial, né? Amor que se doa, amor doador, né? Mas Pedro não responde assim, né? Sim. Aí, a primeira resposta de Pedro faz com que ele comece a restaurar a fé dele, porque ele estava abatido, estava arrasado. Ele que era uma pessoa que parece, ele, como dizer assim, eu estou acima de tudo, porque eu posso, eu faço, né? Agora ele começou a ver que ele é dependente, ele era dependente do Senhor. Ele não, sem o Senhor não era nada. Ele começou a observar isso. Verdade. Ele começa a observar isso. Aí, só que veja só o grande amor do Senhor. Porque quando ele diz assim, filéu ao Senhor, a resposta, quer dizer, eu gosto de você. É assim mesmo. Eu gosto. Eu gosto do Senhor afetivamente. Né? Eu tenho um amor afetivo. Eu te amo com o amor amigo. Amigo, eu sou. Agora, aí Jesus disse, mas então, olha só, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Veja que eu disse que ele não trata, Jesus não tratou, não foi perguntar sobre dom, não foi perguntar sobre capacidade, sobre coragem, mas daí agora Jesus fala assim, olha, estou restaurando a tua fé, olha. Aí ele vai subindo, né? Ele vai começando. Quando fala filéu, o Senhor diz assim, mas apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, Jesus está restaurando, procurando restaurar o ministério que estava caído, que estava. O que o senhor diz sobre isso, irmão Zaqueu? Obreiro? O que o senhor fala sobre esse fracasso? O diabo muitas vezes quer dizer que não dá mais. É verdade. Mas Nós temos... Jesus está mostrando através dessa atitude diferente, não está? Perfeito, perfeito. Excelente a sua colocação e a sua pergunta é extremamente pertinente. Nós temos aqui um diálogo que ele vai se exponenciando. Nós sabemos que nenhum destes aqui são falantes de grego, nem o Senhor e nem Pedro. Ambos eram falantes de aramaico. Mas o evangelista João, através do seu amanuense, de quem estava escrevendo o texto, conseguiram capturar naquela conversa entre Jesus e Pedro algo de diferente. Mesmo eles conversando entre si em aramaico, o amanuense que falava e escrevia em grego conseguiu capturar a essência dessa conversa. Porque o que nós temos aqui são 3 perguntas, 3 respostas. Porém, a terceira pergunta do Senhor Jesus Cristo, ela é diferente. Ela está aqui no versículo 17, iniciando a parte B. O Senhor pergunta, tu me amas? Aqui nós temos no texto original o Senhor utilizando a mesma estratégia da resposta de Pedro. Jesus perguntou 2 vezes para Pedro, Simone Oano agapás me pleon tuton, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes, como bem exemplificou o pastor Sidney, pastor e professor Sidney, e Pedro responde sempre com o verbo filéus, como o senhor frisou muito bem. Naikiri, ou seja, sim, Senhor. Naikiri, se odas, otifilose. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porém, quando chega na terceira pergunta, o Senhor pergunta, Simone Ohano, feliz-me, ou seja, o Senhor usa o mesmo verbo, pastor Hamilton. Simão, filho de Jonas, tu não me amas pelo menos como amigo? Aí foi nesse momento que Pedro caiu. Vamos entender aqui. Pedro, nesse momento, entristeceu-se profundamente. E aqui, pastor Hamilton, eu quero retroceder a Lucas capítulo 22, versículos 62 e 63, quando Pedro negou o Senhor, e o Senhor vai passando e vira e olha para ele. Aquele momento ali também foi terrível para Pedro, porque o olhar do Senhor penetrou profundamente na alma, no espírito, no âmago de Pedro, e aquilo ali para ele foi destruidor. O termo aqui no grego, estrefos, mostra que o Senhor ia caminhando e de repente o Senhor fez uma pausa e virou-se
e olhou. O Senhor não virou para olhar para qualquer outra pessoa. Ele virou-se estrefos para olhar para Pedro. Aquele olhar era para Pedro. E o olhar que o Senhor traz hoje através do sinal do programa Âncora Esperança é para você. O Senhor está virando e olhando para você, para a sua vida, para as suas falhas, para o seu cansaço, para a sua desistência, para a sua incompetência, para a sua incapacidade, está dizendo: eu posso restaurar a sua vida. Assim como restaurou a Pedro, o Senhor pode restaurar a sua vida. Então, essas 3 perguntas que se exponenciam, se trazem 3 respostas demonstrando a insuficiência de Pedro, assim como a nossa, de atender ao chamado do Senhor. Pastor Sidney, agora vamos observar. A primeira pergunta, o nível da pergunta é elevado. Demais. Eu disse aqui. A resposta foi lá, né? Amor incondicional, gostar. Simplesmente gostar como amigo, né? Agora, pastor Sidney, a segunda pergunta, que Jesus torna a fazer a segunda pergunta, como disse o professor Zaqueu. Ele torna a perguntar no mesmo formato. A pergunta vem no mesmo formato. O nível está lá em cima, como disse, o nível lá em cima. Né? É o nível do amor incondicional, sacrificial. E a resposta de Pedro, pastor, é o nível do gostar, simplesmente, como amigo. O que o senhor consegue, assim, analisar ou passar para os nossos internautas sobre essa segunda pergunta e segunda resposta de Pedro? Mudou alguma coisa entre ambos? Entre o objetivo do Senhor e entre a visão de Pedro? Pastor Hamilton, a pergunta do verso 15 e o verso 16, a estrutura gramatical é a mesma. Tanto das perguntas, eu estou falando da estrutura gramatical, são as mesmas. Tanto da pergunta quanto da resposta. Vai haver uma mudança de resposta na terceira pergunta. Na segunda não muda nada. Na segunda ele usa como resposta, tu sabes. Na primeira, tu sabes. Na segunda, tu sabes. Agora, quando chega no versículo 17, que ele faz a terceira pergunta, aí a Bíblia diz assim: Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Mas na segunda ele responde, tu sabes. Na primeira, tu sabes. Na segunda, tu sabes. Mas na terceira pergunta, eu acho que ele teve uma lembrança do galo que cantou, né? É bem parecido. Porque quando ele se exalta, é porque assim, a gente tem que entender. Entendeu? A exaltação e a gente tem que entender 2 coisas que se parecem, mas não são. Humildade e necessidade. Elas se parecem, mas não são a mesma coisa. Não. Tem gente que é rica, mas é humilde. E tem gente que é pobre e é soberbo. Assim, vice-versa. Tá? Mas quando nós falamos de amor, no hebraico amor é amor. Amor não cria pontes como o grego no hebraico. Porque no grego nós temos o amor philos, que é o mesmo filéu, nós temos o storge, que é o amor familiar, e nós temos o amor eros, que é o amor de relacionamento paixão, entre homens, exatamente. Os gregos, eles cultuam muito isso. E temos também o amor ágape, que vem da palavra agapau, que vem da palavra arpão, que uma vez eu falei sobre isso aqui, aquilo que fisga com força. É esse amor. É um amor que não espera nada em troca. Não tem reciprocidade. É o incondicional. Então, quando Jesus pergunta para Simão sobre isto, ou sobre este amor, que ele aponta mais do que estes, ele está falando assim, será que tu me ama ao nível que eu te amo? Comunhão. Será que Jesus está dizendo, exatamente, propondo para ele uma comunhão, né? Agora, observe só como o que eu estou falando tem completa consonância com outro texto bíblico que está em 1 João, capítulo de número 3, verso 16, que diz assim, conhecemos o amor nisto, que ele deu
a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida uns pelos outros ou pelos nossos irmãos. Ele está falando que uma pessoa, porque uma coisa eu tenho que ressaltar no programa Âncora da Esperança aqui, é que existe um Pedro antes do Espírito Santo e existe um Pedro depois do Espírito Santo. Antes do Espírito Santo, ele não tem essa capacidade de amar, como foi apontada por João na sua primeira epístola, do capítulo 3, e o verso 16. Mas depois da descida do Espírito Santo, depois que ele teve o plerouste, porque é um verbo no grego, plerouste quer dizer cheio, ou seja, transbordando. Então, depois que ele transborda do Espírito, ele tem essa capacidade de amar, e nós sabemos o contexto histórico, como ele morreu. Então, quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós percebemos que Jesus está perguntando: tu tem coragem de me amar o tanto que eu te amo? Porque se tinha uma coisa que Pedro tinha como homem, era impulsividade, né? Ele era um camarada imponente, mas ele tinha muito amor por Jesus. Mas quando ele diz, tu sabe de todas as coisas, ele está trazendo aqui, né? Ele está trazendo as suas falhas, os seus defeitos. Ele está dizendo, olha, tu sabe que eu te neguei, tu sabe que eu sou completamente descabeçado, desalinhado. Está mostrando arrependimento. Tu sabe que, exatamente. Tu sabes que quando tu mandou eu ir para Betsaida, eu fui para Cafarnaum. Eu queria ir para Cafarnaum, que ele não conseguiu ir. Tu sabes que todas as vezes que tu me deixava só como líder, eu me desvencilhava para outro ponto completamente antagônico àquilo que o Senhor queria de mim. Mas uma coisa o Senhor sabe muito bem. O Senhor sabe que eu te amo. Isso é a graça, né, irmãos? Isso é a graça. A graça, porque aí, veja bem, com todo o fracasso, com toda a negação, com toda a resposta, porque Pedro responde pela segunda vez, filéu, né? Filos, ou filéu, Senhor, né? Ele está dizendo, eu gosto do Senhor, mas eu estou aqui numa situação que eu não sei nem se eu tenho... Se eu mereço. Que eu mereço. Aí Jesus diz, mas apacenta minhas ovelhas. Olha só. Pastor, o senhor tocou num assunto muito importante. Olha o Senhor trazendo para ele uma nova missão, uma comunhão, olha, com tudo. Porque o fracasso houve, Pedro, mas você ainda pode ser um instrumento, pode ser usado. Você pode ser restaurado e usado. Você não está perdido, não. Vale ressaltar que a primeira vez, a primeira pergunta de Jesus, ou colocação afirmativa, ele não fala ovelhas, né? Ele fala assim, então já que tu me ama, cuida dos meus cordeiros. Ele está dizendo assim, seja o pastor do ministério. Você está entendendo? Exatamente. E agora, por isso que ele fala assim, olha, havendo um arrependimento, né? Havendo arrependimento, vou te restaurar, vou te usar ainda, vou continuar te usando. Não vai viver definitivamente no fracasso, não. Sai do fracasso, Ana. Pastor Manuel, o que o senhor acha? Afinal, Jesus queria ensinar o amor verdadeiro para Pedro, aquele amor que produz responsabilidade espiritual, ou simplesmente Jesus queria só, assim, olha, quero fazer o seguinte, restaurar você publicamente, já que você fracassou publicamente, me negou, eu vou te restaurar publicamente. Ou Jesus tinha a intenção de ensinar para Pedro que o amor verdadeiro é aquele amor que produz assim, responsabilidade espiritual, produz. O que o senhor disse isso? Pastor, eu estava até me lembrando aqui, assim, a gente vai conversando, vai falando, vai discutindo, e a mente da gente ela vai voltando, parece que nós estamos vivendo aquela cena, nessa restauração em que que Jesus está trabalhando o caráter, trabalhando a vida espiritual, preparando para uma nova dimensão, mas nós temos que entender uma coisa. Vocês pararam para analisar um pouquinho antes da cena, quando eles estão pescaram à noite, não apanharam nada, e quando eles perceberam que era Jesus, vocês lembram qual foi a atitude de Pedro?
Pedro, ele não esperou o barco chegar a atracar. O que o Pedro fez? Ele se lança ao mar. Existia um vazio, mas havia algo que ele precisava desesperadamente encontrar com Jesus. Ele precisava, ou consciente ou inconsciente, ele precisava desesperadamente. Quantos de nós não estamos desesperadamente precisando de um encontro com Jesus? E Pedro se joga no mar. Ele não espera o barco. Ele não quer saber quais a dificuldade que ele vai encontrar. Ele quer chegar perto do mestre. Talvez para apenas ficar olhando para ele, porque ele não teria palavra para dizer. E Jesus vai restaurando com aquelas perguntas. Tu me amas? E cada pergunta vai destruindo por dentro e vai trazendo a memória de dizer quantas coisas maravilhosas. Aí restaurando, pastor, porque aí uma coisa, aquele que exerce uma função na obra do Senhor, como eu sempre falo e como nós estamos discutindo, tem que ter a mesma graça, tem que ter o mesmo objetivo, tem que ter o mesmo amor. Olhar para as pessoas e ver que Jesus deu a vida. Ele deixou tudo para nos alcançar. Nós não tínhamos nada para oferecer ao Senhor. O que nós tínhamos para oferecer ao Senhor? Absolutamente nada. O que você tinha? O que eu tinha? Quem éramos? Ele nos amou, segundo as amou. Escrituras, ainda nós estando no pecado. No pecado. Ele nos assim, amou primeiro. Eu entendo assim, irmão Zaqueu, eu entendo assim, pastor Manuel, pastor Sidney, que enquanto Pedro disse, eu te amo, quer dizer, eu te amo daquela forma, eu gosto, eu acho assim, Jesus vinha assim, dizendo para você, cuida das minhas ovelhas, quer dizer, Jesus estava mostrando para ele assim, olha, precisa aprender a amar. O amor genuíno é aquele amor que cuida, como o senhor falou, cuida das ovelhas. Por isso que Jesus mostrou para ele, apacenta meus cordeiros, né? Exatamente. Depois disse, agora, apacenta minhas ovelhas, apacentar, cuida das minhas ovelhas. Quer dizer, o Senhor está querendo criar nele assim o amor pela obra, o amor por cuidar dos crentes, né? Cuidar dos servos dele. Aquelas ovelhas ali está nesse sentido. Bom, então cuida dele. Quer dizer, esse é o amor genuíno de Cristo. Esse é o amor genuíno. Porque quem ama, serve. Quem ama, serve. Então Jesus não vai aceitar assim, simplesmente um amor emocional. É o amor sacrificial. Com isto, vou deixar aqui uma pergunta para vocês três. Talvez uma pergunta ou para que vocês possam fazer uma análise assim. As duas perguntas foram no nível de amor incondicional. Aquele amor incondicional. Tu me amas, Pedro, né? A expressão no grego está dizendo mesmo que é aquele amor sacrificial. Enquanto Pedro respondia, o Simão, né? Respondia, filéu, Senhor, quer dizer, eu gosto, eu tenho um amor assim afetivo por ti, eu considero muito como amigo e tal. Então eu disse a respeito dos níveis, né? Um nível lá, aqui em cima o Senhor e aqui embaixo. Aí, parece que o pastor Cícero comentou sobre isso, ou foi o professor Isaac, que de repente Jesus inverte as perguntas. Sim. Ao modo de perguntar, quer dizer, inverte o formato da pergunta. Em vez de perguntar, tu me amas, usando o verbo agapau, né? Isso. Ele não usa ele não usa mais esse verbo. Na terceira pergunta. Agora ele muda usa o mesmo verbo de Pedro. do Pedro. Ele desce e se coloca no nível de Pedro. Glória a Deus. No nível do entendimento de Pedro. Ele vai descer, vai dizer. Agora ele pergunta diferente. Ele pergunta, como é que é mesmo? Pedro,
Ele pergunta, tu me amas? Mas no outro sentido. Ele pergunta, ele usa, se o senhor me permite, pastor, ele usa o mesmo verbo, a construção gramatical é diferente, porque Pedro responde e ele questiona, ele pergunta, Simonioano, feliz-me, ou seja, Simão, filho de Jonas, tu me amas pelo menos como amigo? Ou então, Exatamente. será que tu só me amas realmente como amigo? Agora, pastor Hamilton, o senhor falou em apacenta as minhas ovelhas, isso aqui é muito profundo, porque se você está sendo restaurado, ou se você já foi restaurado, não tenha a menor dúvida, existe uma motivação, e a motivação é uma missão. Perceba que depois que o Senhor questiona, ele fala, você vai ser restaurado, mas tem uma missão para você. Tem um compromisso. Compromisso. Você não vai ficar inerte, não. Com aquilo que pertence ao Senhor. Isso. E que o que pertence ao Senhor são as ovelhas. E Pedro demonstrou aqui uma coisa importantíssima no processo de restauração, querido internauta. Arrependimento. Diferente de Judas, em Lucas capítulo 22, Judas, o termo que é utilizado ali, apesar que algumas traduções dizem ele arrependeu-se, mas a maioria diz que ele sentiu remorso. Que é diferente de arrependimento. Diferente. O termo para remorso, pastor Hamilton, é metamelomai. Significa uma tristeza, uma profunda relacionada a um sentimento humano. Agora, arrependimento é metanoio, é uma mudança radical na sua mente, na sua forma de agir. Então, Pedro arrependeu-se. Judas sentiu. O remorso ele é completamente o contraste de quem se arrepende. O nosso O encerramento do programa, eu gostaria que os irmãos, dentro dessa contextualização, né, eu gostaria que vocês pudessem me dizer assim, o objetivo do Senhor ali era trabalhar um título para Pedro, um cargo, vamos dizer assim, um destaque para Pedro, ou era simplesmente dizer assim, olha, se você me ama de verdade, você assume o compromisso de apacentar as minhas ovelhas, de cuidar daquilo que me pertence, que pertence ao meu Pai. O que vocês acham disso? Quero que vocês comentem um a um de vocês, porque eu acho que o amor de Cristo se prova com responsabilidade. Exatamente. Eu acho que o amor por Cristo, pela obra, não é o amor por Senhor Jesus, aí se prova com a responsabilidade que nós temos para com o reino de Deus, não é? Com o reino do Senhor Jesus. Então, pastor Cid, com as suas últimas considerações. Dois dedinhos de prosa. Pastor Hamilton, é bem verdade que nós percebemos que Jesus fez um investimento em todos os seus discípulos. Ele escolheu a dedo. E Pedro, ele tinha um ponto diferente, ou seja, cada discípulo ele tinha um temperamento e uma perspectiva diferente. Mas quando nós olhamos para o Pedro, o espírito de liderança que ele tinha era muito importante para o reino e Jesus ele focou muito isso e até hoje ele foca muito isso. Quando nós percebemos que o irmão ou a irmã tem aquele chamado ministerial para poder administrar e resgatar vidas, a gente valoriza e a gente quer que essa pessoa faça um trabalho com excelência. Quando nós olhamos o verso 18 que diz assim, na verdade, digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Aí aqui o escritor diz que isso estava apontando para a morte de Pedro. Mas quando nós olhamos a perícope do texto, nós descobrimos que isso aqui aponta também para o seu chamado ministerial, que era liderar, apacentar e restaurar pessoas, porque o foco de Jesus, dentro da minha fala, resumindo aqui,
era restaurar Pedro para que Pedro também pudesse restaurar pessoas, porque uma pessoa cura outras pessoas. É assim que eu entendo dentro da perícope do texto. Pastor Manuel Filho, Graças a Deus é importante, né? mas deixa eu lhe fazer uma colocação que é para o senhor poder fazer o seu fechamento. Amém. Eu entendo assim, o que Jesus queria, na verdade, é levar Pedro assim ao máximo do seu quebrantamento. Ele queria provocar em Pedro o ponto máximo de quebrantamento de Pedro. E eu acho que é o seguinte, a terceira pergunta, ela muda todo o ambiente. Porque ali o versículo 17, até quando o senhor estava lendo aí, falando sobre o 18, eu fui ler aqui no 17. Porque o Simão entristeceu-se. Ele diz assim, Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Olha a que ponto chegou Pedro, pastor Manuel, que é para o senhor poder fazer essa ponderação aí para a gente. Olha, veja, Pedro conseguiu perceber que o Senhor conhece tudo, que não foge dele, não tem como escapar do Senhor, que o Senhor conhecia todo o coração dele, sabia como que estava a alma dele, porque Pedro estava, na verdade, angustiado. Dependência, eu diria isso, dependência total. Porque enquanto o ser humano não tem essa dependência do Senhor, não adianta. É interessante que quando Jesus faz essa terceira pessoa, ele vai no âmago, na alma, no profundo do ser humano. É isso que o Senhor faz. A palavra de Deus nos diz que ela é apta para discernir as intenções e o pensamento do homem, e ela vai no profundo, aonde a medicina não chega, aonde o ser humano não chega, aonde as nossas palavras não chegam, mas a palavra do Senhor chega. E Deus quer tratar com você, conosco, nessa palavra, através do programa Âncora da Esperança. Porque Jesus, ele não quer que nós servimos por interesse. Ele não estava dizendo que ele ia ser o pastor, que ele ia ser o líder, que ele ia ser, não. Ele só disse assim, seja dependente de mim e deixa o restante comigo. Nós precisamos ser dependentes do Senhor, ser dirigido pelo Senhor, guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Irmãos, que nós precisamos nesses últimos dias é deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque se nós deixarmos o Senhor dirigir as nossas vidas, coisas extraordinárias Ele vai fazer nas nossas Glória vidas. a Deus. Ele vai querer te usar, Ele quer te usar de uma forma especial, como líder de departamento, Verdade. como um professor de escola dominical, como uma pessoa que possa evangelizar, discipular, não importa, seja apenas dependente do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Faça como Pedro, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu cheguei no meu limite. Eu dependo totalmente de ti. Demais chorais. Maravilha, esse termo. Eu cheguei no meu limite. Quer dizer, ele estava entendendo assim, ele se entrega totalmente à onisciência do Senhor Jesus. Quer dizer, tu conhece tudo. Tu sabes tudo, sabe como eu estou, sabe quem eu sou, sabe que eu não sou, que eu errei, sabe que eu falhei. Sabe o que eu consigo e o que eu não consigo. Sabe que eu falei, que eu não sou digno, eu não sou digno. Ele sabe, o Senhor sabe, mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o meu coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o ponto da verdadeira restauração. Esse é o ponto da verdadeira restauração. Quando o homem para de defender a sua própria causa, de defender a si mesmo, e se rende completamente ao olhar de Deus, como o Senhor disse, os olhares do Senhor cruzou com ele, dizendo assim, eu te amo, Pedro, eu te amo. Independente de você Independente de você ter negado, falhado, mas eu te amo. Aleluia. Olha, depois dessa terceira resposta,
ainda Jesus vai encerrar a conversa. Vamos aqui, o senhor dá a sua Rapidamente, sua- nem precisa ele mais. disse, depois dessa terceira resposta, Jesus encerra dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Isso acontece, sabe? Que palavra poderosa, eu estou sentindo a graça aqui. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Amém. Noé fracassou, embriagou-se após ser salvo do dilúvio. Abraão fracassou, mentiu 2 vezes sobre a sua própria esposa. Jacó fracassou, enganador. Isaac seguiu o mesmo exemplo do pai. Isaac também. Elias sofreu um colapso emocional tremendo. Davi traiu Urias, adulterou, fracassou. O que esses homens têm em comum? Deus lhes amou. Perceba que Deus, o Evangelho, não procura pessoas perfeitas. Ele, depois que ele as escolhe, ele as aperfeiçoa. É esse o poder do Evangelho. É esse o poder do nosso Deus. A restauração, ela é um processo para pessoas imperfeitas. E demonstra o quão falhos somos e o quão poderosa é a graça O maravilhosa. senhor falou de Deus. poderosa aqui. Que palavra poderosa de Jesus. Glória a Deus. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não termina falando da falha de Pedro. Não termina falando da negação de Pedro. Não termina falando do passado de Pedro. Quem ama não aponta Não, os defeitos. Ele termina falando do futuro de Pedro. Aleluia. Ó, o último tom de voz do mestre do Senhor Jesus não foi de condenação, mas foi de missão. Eu te dou uma missão. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Apacenta minhas ovelhas. 3 vezes. A pergunta incisiva de Jesus, aquelas perguntas incisivas, não foi assim, não tinha o propósito de ferir. Não. Eles tinham um propósito profundo, mas é de confortar Pedro. E Pedro honrou isso aí, pastor, quando está lá no cenáculo, que chega todos os líderes religiosos para questionar o movimento que está acontecendo ali. Ele não é o mesmo Pedro lá que negou no pátio do sumo sacerdote. Certinho. Ele já é um homem completamente restaurado que está com o propósito de restaurar vidas. Ele disse: olha, meus amigos, não tem ninguém embriagado aqui, não. Isso que está acontecendo está escrito lá no livro do profeta Joel. Disse Deus, aleluia, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí já é um Pedrão cheio do Espírito Santo. Então, Jesus, o objetivo de Jesus, ele quis confrontar Pedro com a sua queda, mas ele quis restaurá-lo publicamente, do jeito que foi, assim como ele negou publicamente, Jesus quis restaurá-lo, e isso aí é importante. Forte. Também quis ensinar para ele que o amor gera responsabilidade de cuidar, que o amor leva... Jesus, na verdade, com esse amor dele, quis levar Pedro mesmo ao quebrantamento. Agora você não vai ser mais o Pedro antigo, não. Agora você vai ser o Pedro diferente. Aquilo que o senhor falou, quando depois da descida do Espírito Santo, Pedro vira outro, né? Pedro virou outro. Ele, agora, no final dessa conversa, desse diálogo ali na beira do mar, na beira da praia, Pedro Ele assumiu o compromisso aprende a defendeu as lição. ovelhas. Ele aprende a lição. Pedro aprende, irmão. O reino dos céus, o reino de Deus não é sustentado por homens que são perfeitos, infalíveis. Porque agora mesmo vocês citaram aí homens de Deus poderosos em obras falharam. Homem segundo o coração de Deus, homem amigo de Deus, o mais manso, todos eles falharam. Mas também foram restaurados Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso pela Deus. graça. Foram restaurados pela graça, Aleluia. pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Uma coisa bem importante é que um desses homens, ele chegou ao ponto: Senhor, Oh, meu pode Deus. tirar tudo, mas só não tire de mim o teu Espírito. É a presença do Senhor. Aleluia. Sem o Salmo. Espírito Assim nós podemos encerrar esse programa hoje, debaixo da graça do Senhor Jesus. E que tenhamos outros programas assim. E debaixo da graça, pastor Manuel, faça essa oração final.
e diga alguma coisa para os nossos internautas, porque eu estou aqui vibrando hoje Glória a Deus. da graça do Senhor Jesus. Que tema maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, que passou esses momentos conosco e ouviu a palavra do Senhor. Nós estamos chegando ao final, mas nós estamos sentindo a graça do Senhor Jesus. E essa graça é maravilhosa. Glória a Deus. Não fique parado. Aleluia. Volte urgente Glória para a os Deus. braços do Senhor. Oh, Ele te ama de uma forma Espírito Santo. maravilhosa. Ele deu a sua vida por Ah, causa Espírito de você. Pai querido, no nome do Senhor Jesus. Verdade, meu Nós somos gratos a Ti por esses momentos maravilhosos. E essa palavra, Senhor, Tu me amas, ela impactou mais uma vez a nossa vida, Senhor. Pai querido, aonde tiver um irmão, uma irmã, um amigo, uma família que está ao alcance da nossa voz, ao alcance desse programa, que ela possa também impactar essa família, essa pessoa, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado na vida deles, e que um dia eles possam testemunhar o quão foi impactado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Hamilton, da irmã Alzira, da tua filha, do professor e diácono Zaqueu, a sua família, do pastor Sidney, Senhor, companheiros que estamos aqui, Senhor, compartilhando a tua palavra, com a tua graça, sabendo que somos falíveis, que somos dependentes do teu Espírito, Senhor, mas que cada dia tu possas nos abençoar, nos ajudar, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. E permita, Senhor, que aonde quer que estejamos, vidas possam sentir a tua graça, a tua presença através das nossas vidas e que a tua glória seja refletida através das nossas vidas. Não porque temos algum mérito, mas porque somos dependentes da tua presença. Em nome de Jesus. Te amo, Jesus. Amém. E ao impetrar a bênção apostólica, eu quero deixar aqui no ar aos nossos internautas a pergunta de Jesus que ainda ecoa hoje. A pergunta dele é esta: Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Fique com esta pergunta do Senhor Jesus. Prezado internauta, prezada internauta. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós aqui e os nossos internautas. Amém.